Salve galerinha, seja bem-vindo a mais um corte gravado lá no Gamecast, ao vivo no Leleco Games, lá na Twitch e na Kik. Mas antes de vocês curtir esse corte, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha, compartilhar e comentar sua opinião, que é super importante e fortalece o canal e ajuda a crescer cada dia mais. É Vice-versa. igual que coisa só falando aí durante a entrevista também, tá galera? E embora aquele jeito. Cara, pra gente começar, a gente vai começar um pouco mais leve, porque essa conversa vai parar Eita. também no YouTube, né? Então certamente vai alcançar alguém que vai assistir depois. Depois eu Ixi, vou chegou a pegar hora da alguns verdade. cortes também que eu vou pegar. O pessoal conhecer um pouquinho mais. Mas antes de eu fazer as perguntas interessantes, eu quero que tu se apresente. Por mais que tu já chegou se apresentando, eu quero que tu se apresente de Sim. uma forma um pouco mais geral para quem não te conhece também. Bom, como eu vou repetir o que eu falei e vou, né, abranger um pouco mais. Para quem não me conhece do GTRP, pelo menos, eu sou a Scarlett Johansson, tá? Leleco, por incrível que pareça, é meu web-irmão, como a gente já citou aqui. Muita gente, eu falo isso e repito porque muita gente não sabe. Nossa. A gente se tromba no RP e a gente se trata como, né, do jeito que a gente sempre se Sim, tratou, claro, sim, maninho, mania, sei lá, sim. coisa assim. E aí a galera de repente, nossa, vocês são irmãos, como assim? Como é que eu não sabia? Como é que não sei o quê? Então, somos web irmãos, galera. Ele é filho do Bug Johnson também, já tem um bom tempo. Mas além disso, eu sou a Scar, né? Pelo menos sou bem conhecida dessa maneira, na minha própria live. Em outros jogos também gosto muito desse nome, por isso que eu vim pro GTRP com esse nome, né? O Johnson foi um bônus, mas eu Vambora. vim com o Scarlet já ideia minha. É, Sou streamer também, ou aquela. A gente gosta de falar que nós somos aspirantes a streamer. Sou a gente tenta, né? A gente sempre está tentando aí, almejando melhorar, aumentar a live, melhorar a live, a qualidade, enfim. Que mais que eu posso dizer? Jogo, assim como o GTRP, jogo muitos outros jogos. Eu sempre gostei muito de jogar. Antes eu gostava mais de videogame, mas é porque, creio eu, era o único contato que eu tinha, né, com jogos, com games, enfim, com esse mundo. Por incrível que pareça, eu odiava live stream. Eu não assistia live até a, até a pandemia, eu não gostava. Aí depois, não sei, me pegou. Eu acho que eu entrei mais nesse meio até do GTRP, entendi mais como que funciona, talvez. E aí, além de ter me lançado nesse, nesse mundo de fazer live. Mas acho que é isso. Tenho 26 anos, quase 27. 1º de maio é meu aniversário, se alguém quiser me dar presente. Já tá chegando aí, quem quiser fazer o presente, tem que fazer Tá o. quase, tá quase. Tá indo virando a esquina É, já pode já. abrir a caixa Mas postal aí pro aniversário, pô. não é natural. Eu sei que parece que é natural meu cabelo. Brincadeira. Mas é isso. Não sei mais o que falar. É muito bom, muito bom. Não, ótima apresentação, pô. Porque às vezes quando o pessoal não sabe a tua idade, nem eu lembrava, mas a tua idade, pra ter noção. Eu sabia que eu. Aí, ó. Isso que é meu web-irmão, tá vendo? É que é aquelas perguntas toscas Agora eu que. sabia a idade, o aniversário, tá Ah, tudo pronto. então, cara, como eu sou meio desgarado e a gente não tem tanta essa proximidade por questões óbvias É, da vida real, né? Não tem como, é tem basicamente que ter impossível de se tempo. ver. Tem. Mas é aquela coisa, né? A gente vai conversar de tudo um pouco e hoje vai sair assim, do nada vai sair algumas coisas e caraca, isso aqui eu não lembrava de mim, ela não vai lembrar de Informação. mim. É. Do nada ele vai falando um negócio, nossa, ela me falou isso tem 4 anos e eu não lembrava. É bem isso, porque antigamente a gente ficava bem mais junto por questões de estar Sim. mais próximo, mas o tempo vai passando e vai mudando. Salve, Guerra! Salve, Dia! Sejam todos bem-vindos aí, Dali galera. Dias, Dali Guerra, tudo bom? Deixa eu aproveitar e continuar mandando o link também pra galera que Isso, tá pode mandar as pedindo. receitas à vontade aí, vai mandando, vai Mas compartilhando. pode ir falando, galera. Pode ir. Vereco também quiser falar. A gente vai pedir de tudo um pouco aqui. O Dias quer saber como é que tu tá aí. Tô bem, tô bem, né? Tô indo, eu estou. Tá... Ah, uma novidade que isso aí de fato você não sabe, Leleco. Ixi, lá vem. Eu entrei 2 vezes na Universidade Federal, Sé- saí as 2 vezes. Meu Deus do E céu. agora, agora eu tô estudando EAD, mas pelo menos finalmente tô fazendo o que eu quero fazer, estudando o que eu Tava quero estudando o quê? estudar. Tá estudando o quê agora? Primeira vez eu fiz física, eu acho que foi o maior tempo que eu estive na faculdade, Uhum. foi física. Fiquei, acho que eu não lembro quantos semestres, porque, tipo, na faculdade é diferente, porque, assim, no colégio a gente conta bimestre, né, essas Sim. coisas assim.
Na faculdade a gente já conta semestre, então, como quando eu cheguei na física eu ainda bugava, então não faço ideia de quanto tempo eu fiz. Eu sei que eu fiz bastante, mas fiz. Eh, a segunda eu fiz geografia, que já era muito mais próximo do que eu queria, mas por motivos um pouco mais pessoais, eu posso pesar um pouquinho o clima aqui rápido Pode, e pode, pô. voltar? É porque eu iniciei a faculdade de geografia pouquíssimo depois, literalmente pouquíssimo, um mês depois de ter perdido meu pai. E aí eu ainda estava meio assim, eu não estava muito. Tava se Eu fiquei achando, se meio. encontrando, tava um momento É, que tava meio em era um choque. mês ainda, sabe? Aham. Era um mês ainda, então foi, foi bem complicado. Não saí por causa disso especificamente, mas, tipo assim, além de muitas outras coisas Foi que uma coisa que ajudou a aconteceram, pesar. ajudou a pesar. E aí eu acabei. Eu não tô chorando, não se preocupe, minha garganta tá um pouco ruim, porque eu tive problemas alérgicos essa semana inteira, tá? Eh, então acabou que eu saí, mas geografia, não que eu odeie física, tá, gente, mas geografia estava muito mais próximo do que eu queria, que aí, né, eu saí e tal, fui fazer outras coisas, estava trabalhando também, que foi a razão de eu ter saído, a maior razão de eu ter saído, porque eu não estava trabalhando CLT, era uma parada que não era carteira assinada, mas ganhava porcentagem, e para eu entender melhor e aprender mais, eu precisava de estar praticamente o tempo inteiro na empresa, que era uma imobiliária, no caso, né? Sim. E aí eu falei, vou me dedicar a isso, porque eu tava gostando muito, eu gostei muito, não, sem brincadeira. Eu gostei muito, e eu vi que eu estava me dando bem, que é uma área que, sim, se eu pegasse e tivesse permanecido, eu ia me dar bem. Mas então por que que você saiu? Porque, como eu falei, não é CLT. Então, assim, eu tava pagando pra ir, pagando pra voltar e pagando pra comer. E eu não tava recebendo, Daí porque é foda, daí não não tem tem como salário. sobreviver, né? Daí é foda, pô. Aí eu conversei com a que era minha gerente lá, no caso, minha, Uhum, minha, minha chefe, uhum. falei que, tipo, e tava insalubre, ainda mais que assim, como meu pai tinha acabado de falecer, e eu estava ingressando nesse emprego, Hum, obviamente eu não estava com dinheiro para sustentar essas idas uhum. até vender, e ia demorar um pouco para conseguir vender o primeiro imóvel, então eu falei, é melhor eu sair, fazer alguma outra coisa, tentar fazer alguma outra coisa e se realmente voltar, se realmente foi isso que é para eu fazer da minha vida, eu volto quando eu tiver um, uma bagagenzinha de dinheiro, O alguma coisa momento não assim, era mas muito foi correr. confortável pra tu conseguir também, É, porque tu tava na questão de estar um pouco perdida, de o choque sim, e aquela coisa também, pô, eu preciso agora tomar as minhas sim. decisões de uma forma mais direta, e não tem aquela Diferente. é, não tem aquela pessoa pra Não tem pegar dica. aquela base, Sim, aquele apoio, sim. Antes aquela. tu olhava pro lado, tipo, tu, pô, tava ali do teu lado, É, assim, daí sim. dá aquele choque mais ainda, né? Os primeiros dias acaba sendo mais difícil, né? Você vai pegando isso ao longo do tempo. E aí agora eu tô fazendo relações internacionais, que era o que eu queria fazer desde mil e ano. Uhum, E por isso que geografia entrava mais próximo, porque tem sim. geopolítica, e para fazer a transferência seria mais fácil se fosse o caso. Uhum. Mas enfim, saí, e agora estou aí estudando relações internacionais. Muito bom, porra. Isso eu não sabia, pô. Eu vi que tu até com esses tempos eu entrei na tua live uma vez, eu lembro que tu tava comentando alguma coisa por cima, mas eu não acompanhei Sim. muito. Porque às vezes eu entro dentro da live da galera, eu não interajo no chat, eu falo alguma coisinha ou não, mas eu lembro que tu tava comentando alguma coisa sobre os estudos e coisa e tal. Mas é bom saber isso Rinite também. me atacando no meio da live. Rinite é assim, é foda, pô. Eu liguei o ar, tomara daqui a pouco a minha rinite não ataca, porque tá muito quente, é abafado demais, pô. Nossa, Peguei até uma bala de menta, porque minha voz tá indo pra caramba já. Eu nem comecei, a minha voz já tá daquele jeito, pô. Porque eu nem falo muito, né? Eu só falo um pouco, pô. Então. sim. E aí, assim, pesei um pouco o clima, mas é porque de fato é o que aconteceu. Vai fazer um ano mês que vem, inclusive. E é isso aí, tô Ah, vai dar lidando bom. com isso aí, querendo ou não. Tanto que ano passado, quando eu sumi de fato do RP, ano passado, acho que. Porque assim, eu realmente sumi da polícia e etc. do RP várias vezes, isso eu não E nego. várias Mas a fases. vez que eu. A gente Ah, enjoa, né? sim, Vamos ser sim, sinceros, a gente todo dá uma mundo cansa. enjoada. Sim. Mas no ano passado, eu fiquei mais fora por causa disso, tá Uhum. ligado? Eu fiquei porque uma coisa que eu conversei com o Hugo, inclusive, eu falei: "Cara, eh,
é muito difícil, isso eu conversei com ele no dia que eu voltei, né, Uhum, é que, estava sendo muito difícil para mim estar aqui, porque o PC, por exemplo, que eu tenho, ele que me deu. uhum, Quando ele ficava falando pra eu fazer live e tudo mais, então, tipo assim, eu brotava no jogo que era teoricamente, assim, comecei a brotar justamente pra me distrair. uhum. E aí só que quando eu brotava também puxava, entendeu? Então ficava meio que uma coisa assim, aí demorou um pouco pra eu me virar a chave de não ficar só pensando nisso quando eu, logasse. E também eu criei uma armadilha pra mim mesma, porque quando Uhum. eu loguei, quando eu voltei, o Coronel Neto, né, o Fusion, maravilhoso, tá, pessoa incrível, ele já sabia, óbvio, porque eu fui informando pra ele, né, quando foi Sim. internado, Hum. quando teve a notícia do falecimento e tudo mais, eu fui sempre passando pra ele. Uhum. E e ele sempre, obviamente, dando todo o apoio, todo o suporte que ele poderia, né, oferecer, mas ainda assim oferecendo. E aí quando eu brotei e fui conversar com ele mais uma vez também oferecendo todo o suporte, todo o apoio possível, por isso que a galera chama ele de paizão, inclusive. Sim. E aí eu fui até falei assim: "Coronel, você sabe do que aconteceu, né, Hum. eu vim conversar com o senhor meio que pessoalmente, né, porque no Sim. RP é o máximo que Aham. a gente consegue, Sim. vim conversar com o senhor pessoalmente para poder falar que, tipo, eh, eu provavelmente vou dar uma sumida, vou dar uma Hum, oscilada por causa disso". Eu nem consegui falar muita coisa que ele já hum. me cortou, que ele falou Sim. assim: "Não, não nem preocupa com isso, não pensa Hum. nisso, Uhum. o tempo que você precisar e tal". E Uhum. aí resumindo, ele me deixou na GTM com Sim. uma moto, porque eu falei que eu gosto de andar de moto, você sabe disso também, eu Sim. gosto muito de moto ali no GTA, Uhum. e sempre gostei, eh, inclusive sempre andei é muito incrível, porque, tipo assim, desde que eu jogava no notebook, saiu uma Sim. informação que você não lembrava, desde que eu jogava no notebook eu era horrível pra dirigir, por Sim. motivos óbvios. Ah, Mas a moto eu sempre pilotei bem, assim, dentro do possível, dentro porque eu não tinha como possível, treinar, né, é. mas eu sempre pilotei bem a Era moto, então eu melhor sempre gostei, sei moto do lá, que carro, na verdade. gostosinha. Eu sempre melhor, não sei por quê. E aí ele me emprestou uma moto, me colocou na GTM, e aí isso virou meio que uma certa armadilha pra mim, porque eu logava, e eu obviamente eu não queria falar com ninguém, porque eu Uhum. logava naquela coisa meio, né, tipo, eu tô Sim. mal, eu estou Hum. entrando pra me distrair. Uhum. E aí eu pegava a minha moto e saía andando sozinha, e aí isso piorava, porque eu ficava sozinha, Hum. não tinha ninguém, vamos dizer assim, pra me distrair, Sim. então eu acabava meio que dando espaço pra eu ficar pensando nisso, pra ficar mal, aí eu deslogava, enfim. Uhum. Aí depois de um tempo que eu voltei de fato, inclusive pra RPS, que aí eu fui, eh eh, melhorando, vamos dizer assim, aos poucos. Ai. Foi melhorando, assim, aos poucos, mas assim, o coronel, porra, foi excepcional. Eu acho que creio eu posso estar sendo, eh não sei a palavra certa, mas, eu não exagero quando eu digo que, tipo, eu acho, né, que eu não estou exagerando quando eu digo que muito dessa minha melhora, vamos dizer assim, rápida, né, essa recuperação rápida com relação a isso, é justamente dessa parte de ele, porque em tese ali na polícia, por exemplo, é a pessoa que mais poderia me cobrar, que é Sim. o coronel, afinal de contas, né. Sim, exatamente. E ele não cobrava, ele obviamente, né, É. ele fez o oposto, ele falou: "Ó, no tempo que você quiser, que você quiser não, que você precisar, que não sei o quê e tal, enfim, quando você voltar, tudo que você tiver, vai estar aqui". Inclusive pessoas e aí vou trazer uma polêmica, não vou poder falar nomes, mas toma Uhum. aí uma polêmica na Vai sua ter, conta. já vai ter. Pessoas que eu achei que fossem ser muito mais, empáticas e compreensivas nesse momento, não foram, Uhum. tá ligado? Me cobravam, provavelmente não é ninguém que você tá pensando, mas mesmo assim, tipo assim, me cobravam presença, me cobravam Hum. coisas, e eu, tipo assim, chegou um momento que eu dei uma enlouquecida, que eu falei: "Gente, como é que eu vou entregar isso? Eu não consigo", É sabe, eu não difícil, consigo pô. entregar horas, eu não consigo entregar presença, como? Eu não consigo nesse não é o momento que eu É a vou vida conseguir. adulta fora, né, não tem como também. Eh, não era nem isso, era o meu estado mesmo, Sim. tipo, eu não conseguia, eh eh, mal sair da cama, sem zoeira, É. tipo, eu falo rindo agora, mas Sim. é real. Mas, então assim, mas ele foi excepcional, tá ligado. Gigazinha
Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda de casinha, Dali Camilo, mas me paga caloteiro, você que tá me devendo, Ixi, filha aí, da ó, temos aí puta. o primeiro corte aí. Pessoa fala durante a entrevista cobrada aí. Cara, inclusive eu estou falando de pessoas que me ajudaram muito, eu não vou chorar não, calma. Pessoas que me ajudaram muito nessa época, o Sampaio, por incrível que pareça, é uma das pessoas que mais me ajudou, tipo assim, a gente fica se zoando é engraçado porque eu e o Sampaio, a galera fica achando que a gente é irmão, já chamaram ele de filho do Mug umas 35 vezes e eu acho isso engraçado pra caramba. Aham. Mas a gente eu não sei como ele vê, mas, eu particularmente eu vejo um pouco dessa forma, principalmente olhando para todo o ocorrido desse último ano. Ele é meio que um irmãozão também, e ele, o Berril, que é o Holly, talvez você não conheça, mas enfim, o Sampaio, o Holly, Sampaio, eu lembro que eu já vi eh ele já. Eu acho que eu já falei uma outra vez com ele, mas acho que fui. Sampaio você já Ah, trombou com ele no é, no no complexo, eu com lembro. toda certeza do mundo. Eu lembro que eu já vi ele, só que aonde? Não vou lembrar, mas eu sei que eu já vi ele. Com certeza, complexo, ele já teve na Liberty também, Uhum. R10 e tal. Já achou que era Já até namorado? achou que eu estava É normal, pô. Eu tô começando a dar com alguém, tu já tá namorando não, automaticamente, pô. é foda, Pra mim, pra bem-vinda, faz mas essa pergunta toda semana, porque eu e ela estamos sempre todo juntos. dia, é foda. Todo dia. Não, mas o Sampaio, a galera costuma achar que ele é meu irmão, porque ou sempre acabam perguntando: "Ah, você é filho do mãe?" E, tipo assim, isso aconteceu uma vez, eu achei engraçado, que eu estava do lado dele e a pessoa perguntou pra ele se ele era filho do Mug, e eu lá do lado, a pessoa não perguntou pra mim, eu falei: "Ué, valores invertidos". Ai, caralho. Mas o Sampaio, como eu falei, o Sampaio, o Holly, Noriko, tá, enfim, uma galera aí, eu não vou o Douglas, enfim, muita gente não, mas assim, bastante gente que estava próximo nesse momento e que, tipo, na hora às vezes a gente não percebe muito, mas que evidentemente estava tentando me distrair, puxar para uma outra coisa, puxar para um outro assunto. Vamos jogar isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o quê, vamos assistir alguma coisa, vamos, tá ligado? Então, para fechar esse assunto mais pesado, nessa gratidão de que de fato não teria, acontecido, não teria melhorado se não fosse, essas pessoas, sabe.